muito boa tarde a todos e a todas. Esta nossa sessão é para conhecermos um bocadinho a atividade dos Leigos Boa Nova, um grupo de voluntários cristãos ligados intimamente à Sociedade Missionária da Boa Nova. A Sociedade Missionária da Boa Nova tem realmente uma longa presença em Moçambique, e nomeadamente na Diocese de Pemba, desde 1957. Os Leigos Boa Nova, então, iniciaram a sua atividade na década de 90, nomeadamente em 1995, por um conjunto de leigos que quiseram, ligados à Sociedade Missionária da Boa Nova, poder colaborar nas missões da Sociedade Missionária da Boa Nova, onde quer que estivesse. E a primeira equipa foi formada e foi enviada em 1998. Houve um papel muito importante do padre Manuel Bastos, e é importante fazer referência a ele, já faleceu, já há alguns anos. Teve um papel preponderante na formação dos Leigos Boa Nova, a partir de 1995, mas só em 1998, então, é que se deu o primeiro envio da primeira equipa missionária, que foi para Malema, para a província de Nampula. Posteriormente, os Leigos Boa Nova trabalharam em conjunto com os missionários da Boa Nova, assim, no Brasil, ano 2000. Também em Nampula, posteriormente, e alguns projetos de longa duração, outros projetos de curta duração. Projetos de longa duração tivemos entre 2004 e 2006, foi de alguma forma um momento que os Leigos Boa Nova onde estiveram em 3 frentes, para além de Portugal, evidentemente, Moçambique, Angola e Brasil. Num desses projetos no Brasil esteve a Diana Salgado, que está aqui connosco hoje, e a Sofia, que está ao lado dela, desenvolveu. E depois, pronto, os leigos foram tendo também outros projetos de longa duração, Angola. Depois houve uma fase, outra vez, com projetos de curta duração, e mais ultimamente, entre 2015, 2016 e 2017, também regressou a Moçambique com projetos de longa duração. Ultimamente, as nossas atividades têm estado mais estagnadas, também por causa da pandemia, mas continuamos dentro daquilo que é possível, a apoiar a Sociedade Missionária da Boa Nova, os missionários da Boa Nova, ou através dos missionários da Boa Nova, as populações que realmente têm mais necessidades, e através da ajuda monetária, principalmente, e também aqui através da nossa presença, do nosso testemunho. Então, antes de dar a palavra à Diana, eu queria também introduzir esta sessão com uma canção, com um poema de Dom António Couto, que foi musicado já há alguns anos para um CD que foi editado pela FEC em 2008, julgo eu. Então, um poema belíssimo de António Couto, que foi musicado por nós, e gostaria de introduzir também esta nossa sessão com esta oração, com esta canção oração. Vamos ver se isto vai ser.
És tu, Senhor, o clarão da tarde, a notícia, a carícia, a ressurreição. Passa outra vez, Senhor, dá-nos a tua mão. Levanta-nos, levanta-nos. Não nos deixes ociosos nas praças, sonolentos, desavindos, a remendar bolsas e redes. Envia-nos, Senhor, e partiremos o pão juntos nos caminhos da missão. És tu, Senhor, o clarão da tarde, a notícia, a carícia, a ressurreição. Passa outra vez, Senhor, dá-nos a tua mão. Levanta-nos, levanta-nos. Muito bem, então vamos começar, já começamos há algum tempo, evidentemente, mas dou a palavra agora à Diana, para partilhar um bocadinho as suas vivências missionárias, desde há muitos anos que conheço a Diana, nos Leigos de Boa Nova, desde o início que ela entrou, já somos muito antigos, e tenho uma admiração e uma estima muito grande pela Diana, pela pessoa que é, pela forma como encara a vida, como tem ultrapassado algumas dificuldades que têm surgido também na sua própria vida. É uma mulher de garra, uma mulher de esperança, lutadora. Portanto, eu acho que é sempre bom ouvir-te e estar contigo também aqui com estes nossos amigos. Podes, a palavra é tua. Ok, então boa tarde. Eu acho que de todos nós que estamos aqui, só 2 ou 3 é que com quem, ou é quem não conhece muito, não é? A nossa a experiência missionária. Então, como dizia o Sérgio, não é? Eu sou Diana, eu sou natural de Guimarães, da Diocese de Braga, numa terra lá chamada Vila Nova de Sande, e desde pequena, não é? Sempre fui ligada aos movimentos, sobretudo da Ação Católica, nomeadamente na JOC, e desde sempre voltada ao trabalho com os outros. E na JOC, pronto, foi a minha grande escola de vida no trabalho, na relação com os outros, na preocupação. E aí foi crescendo, pronto, o desejo de um dia partir em missão, e foi juntamente com um padre que faleceu há pouco tempo, também da Ação Católica, o padre Avelino, que eu fui falando com ele, ou tendo com ele algumas inquietações, e partilhando com ele as minhas inquietações, as minhas esperanças, e com ele e com o padre, como o Sérgio já referiu anteriormente, com o padre Manuel Bastos, que todos os anos ia lá à minha terra. Um dia ganhei coragem e fui ter com o padre Bastos e disse: padre, eu gostaria de um dia partir
partir em missão. E pronto, e a partir daí conheci os Leigos Boa Nova, fiz toda a formação com os Leigos Boa Nova e depois, em 2005, juntamente com 2 amigos meus, o Jorge Carvalhais e a Sofia, fomos para o Brasil, nomearam-nos para o Brasil, para Maranhão, para Chapadinha, no Nordeste brasileiro. E ficámos lá 2 anos. 2 anos importantes de vivência, não é? Nós, não é, mais novitos, a reaprender a viver num meio diferente, numa realidade completamente diferente, mas com experiências muito grandes, também com grandes missionários, nomeadamente o Padre Neves, que nos ensinou, sobretudo, que em qualquer momento ou em qualquer sítio onde a gente esteja, a verdadeira missão começa por ser a pastoral do sentadinho, a ideia do sentar, do estar, do ouvir, e só depois nós podemos fazer alguma coisa. No Brasil, nós trabalhamos nomeadamente ao nível da pastoral, sobretudo na pastoral carcerária e na pastoral da saúde, na pastoral da criança, e também algumas atividades que desenvolvemos com os jovens. Voltámos para Portugal e começámos um trabalho com os leigos aqui em Portugal. Mais tarde foi importante, ou foi necessário, disponibilizarmos novamente a partir em missão. E na altura o Padre Jorge, que é o superior regional de Moçambique, disse que era importante nós podermos, ou que nós poderíamos ir para Moçambique, para a Diocese de Xai-Xai, no Chibuto, onde os missionários da Boa Nova estão. Então em 2015 e 2016 fomos para o Chibuto. Não é um bocado a minha experiência, mas é um bocadinho, não é? No fundo, a experiência de qualquer um de nós que estamos nesta reunião. E no Chibuto a realidade é um bocadinho diferente do Brasil, quanto mais não seja pela língua, não é? Apesar de ser português, a maior parte das pessoas não falam português, não é? Falam Xangana. E então para nós era um bocado difícil, mas pronto. Nós, não é, no fundo, com uma certa experiência do que já tinha sido a experiência do Brasil, e mesmo alguma experiência missionária que fomos tendo aqui em Portugal, Moçambique também foi uma nova vivência, com realidades, se calhar, claro que diferentes do Brasil, mas se calhar pautadas, sobretudo, na relação que nós tínhamos diretamente com a pessoa, com uma pobreza, se calhar, maior. Uma vivência de igreja também diferente. E então nós começámos sobretudo a trabalhar ao nível dos trabalhos que nós fomos desenvolvendo, foi sobretudo com a Caritas local, um grupo de senhoras que se reuniam e que viam a realidade necessária e ajudavam na maneira que podiam. E com essas pessoas nós fomos desenvolvendo alguns projetos que nos pediam, que foi sobretudo ao nível da pastoral, foi sobretudo ao nível da criação de pequeninos projetos na ajuda, nomeadamente ao nível do Banco do Leite, ao nível da construção de casas, e isso foi possível com a ajuda de pessoas individuais também, porque nós não podemos fazer, porque o estar nós estamos, mas depois, não é, para além do estar, é preciso fazer algum trabalho, e para fazer algum trabalho nós precisamos de algo que fica na retaguarda, e foram, não é, pessoas em nível individual e algumas instituições que se não fossem com a ajuda deles, muitos desses projetos que ainda hoje continuam, nós não conseguiríamos ter arrancado, nomeadamente a PARF, e algumas pessoas em nome individual, né? Que está aqui um dos senhores, no qual foi fazer uma visita ao Chibuto e participou para a construção de uma casa. Nós chamámos-lhe o projeto das casas dignas, que era a construção de casas para pessoas que viviam sozinhas, sobretudo idosos, ou mulheres que viviam com crianças a cargo e não tinham sequer uma habitação digna para poder viver. E a experiência de Moçambique enriqueceu sobretudo porque percebemos que sozinhos não fazemos, não é nada de novo, não é? Mas sozinhos não fazemos nada. E que realmente só trabalhando com a comunidade, estando com as pessoas que vivem lá, nós podemos realmente fazer um bocadinho mais. E acho que foi essa a experiência, não é? No fundo foi isso que nós fomos aprendendo. Eu
fico sempre com uma frase de Má Teresa, que ela diz: não estamos no mundo apenas para existir, não estamos só de passagem, a cada um de nós é dada a capacidade de fazer algo de melhor e algo de belo. E eu acho que é isso que no fundo nós, ao longo deste tempo, fomos tentando fazer, não é? Pondo ao serviço dos outros, não é? Um bocadinho das nossas capacidades. E a experiência em Moçambique, quer no Brasil, quer em Moçambique, foram ricas, que nos mudaram completamente. E que alguém dizia que nós vamos e vimos, nunca mais somos os mesmos. Isso é mesmo verdade. E o trabalho que desenvolvemos agora é sobretudo no apoio àqueles que continuam lá na missão, porque cá e lá, não é? A missão continua a ser a mesma. E eu acho que é esse o grande desafio, não é? Não estando lá, nós podendo apoiar daqui, conseguir apoiar quem está lá e apoiar, não é, aquilo que nós vamos trabalhando e fazendo aqui. Muito bem, Diana. Não sei se alguém quer, isto pretende ser também um diálogo, e se alguém quiser fazer alguma questão à Diana, poderá fazê-lo. Relativamente, portanto, a qualquer uma das vivências que ela teve em Brasil, em Moçambique, mas também relativamente aos Leis Boa Nova, não sei. Eu gostava já de lançar uma pergunta, porque há temas que me são particularmente, me despertam curiosidade. Falavas na pastoral carcerária, que aqui em Portugal se chama pastoral prisional. Porque de facto as periferias não estão só no longe, estão no perto, e muitas vezes, por exemplo, e sei por experiências que não interessam neste caso, que a pastoral prisional costuma ser um dos desafios muito grandes e normalmente muito descuidado. Qual foi a tua experiência da pastoral carcerária ou pastoral prisional, como chamamos aqui? Que mundo se te abriu nessa experiência? Olha, realmente a experiência da pastoral carcerária, nós dizemos que o Espírito Santo tem que fazer alguma coisa e realmente falo. Porque nós, a primeira vez que fomos à delegacia, foi sobretudo para tratar a questão da mulher. E quem nos recebeu foi lá o comissário da delegacia e disse-nos, para a pastoral, que era a questão da pastoral da mulher. Uma pastoral da mulher e tal, mas olha, se vocês quisessem, aqui se calhar poderia ser importante vocês poderem fazer uma visita à delegacia e perceberem quais são as dificuldades que aqui se vive. E na altura éramos só nós as duas. E o Padre Neves estava aqui em Portugal. E nós, não é, fazer alguma coisa, não é, sem o grande mentor, e nós fizemos a primeira visita à pastoral, à delegacia, e pronto, e realmente percebemos, e a primeira impressão que nós tivemos, porque essa experiência fui eu e a Sofia, e nós entramos, o guarda meteu-nos dentro das celas, aquilo tinha de uma, duas, três, quatro, cinco, seis celas. Estou a mostrar neste momento essas celas. As fotografias. E então nós entramos e ele fechou-nos, ele ficou lá fora, nós ficámos dentro com um sem número de presos. Não é? E nós, no fundo, e agora o que é que fazemos? Olha, vamos conversar. E aquilo que o Padre Jorge dizia, é verdade. A grande impressão, o grande choque foi efetivamente nós entrarmos e percebemos que numa cela muito pequena estavam à volta de 10, 12 pessoas. A única questão que eles tinham era, como estão a ver, a questão das celas, e depois em cima tinham um pequeno buraquinho onde metiam uma mangueira, e ali, porque não tinha praticamente casa de banho, aquilo fazia só um muro para eles poderem fazer as necessidades, com um buraco no chão, e uma mangueirinha no qual eles podiam tomar banho. E para nós aquilo, não é, foi um choque muito, muito grande, mas o que é que nós poderíamos fazer, não é? Ainda por cima, duas estrangeiras, e começar a pastoral carcerária foi complicado, aquilo que dizia o Padre Jorge, porque pouca gente quer aderir e quer participar, porque a ideia de quem está preso merece estar preso. E então desmontar esta ideia, para terem uma ideia, nós na pastoral carcerária, enquanto numa outra pastoral nós podíamos ser 60, 70 pessoas, na pastoral carcerária nós éramos à volta de 10.
E os principais desafios que nos foram colocando foi, primeiro, o entrar. Porque muitas vezes os próprios delegados não queriam dar essa autorização. O que é que nós íamos fazer? O que é que nós queríamos? Depois a desconfiança dos próprios presos, não é? A desconfiança dos presos, o que é que nós tínhamos de fazer? Que desafios é que o que é que nós levávamos de novo? E depois as próprias pessoas que connosco quiseram formar a pastoral carcerária. E nós o que trabalhávamos, eu acho que nós conseguimos, a confiança dos presos foi sobretudo porque nós trabalhávamos com eles e com as famílias. O nosso trabalho principal, porque muitos deles, alguém nos dizia, um dos presos nos dizia, nós entramos a consumir maconha, droga, não é? E saímos daqui traficantes. E muitas vezes eram pequenos furtos e que estavam ali, os processos ficavam esquecidos e às vezes ficavam ali meses e meses e anos à espera que não é, fosse desenvolvido, não é, o processo andasse. Então o nosso grande desafio era, primeiro, que eles tivessem os chamados banhos de sol. Eles deveriam ter, uma vez por semana, poderem vir para o pátio, coisa que não acontecia. Então o grande desafio foi terem todas as semanas o banho de sol que era necessário para eles. Como o Sérgio tinha mostrado uma fotografia anterior, as celas eram muito, muito sujas, sem condições. O que é que nós fizemos? Fizemos uma parceria com a própria delegacia, a delegacia pagou a mão de obra e nós, enquanto a paróquia, comprou os materiais. Então comprámos tijoleira para pôr tijoleira em todas as celas e tintas para poder pintar as celas. E depois sobretudo, íamos uma vez por semana, pronto, as pessoas da comunidade, não é? E o povo brasileiro é muito, muito dedicado à religião, mas ao mesmo tempo à ação. Então todas as semanas ia um grupo, não íamos sempre os mesmos, nós revezávamos, íamos 2 a 2, e levavam um pequeno trecho do Evangelho, faziam uma pequenina meditação e depois trabalhávamos sobretudo que problemas é que eles iam apresentando, sobretudo, e depois nós dávamos notícias das famílias e fazíamos o acompanhamento das famílias, quem tinha filhos, se os filhos estavam na escola, se era preciso alguma ajuda no âmbito da alimentação. Depois, mais para o fim, e depois perceber, por exemplo, um dos desafios com a pastoral carcerária foi nós propormos à comunidade paroquial a oferta de detergentes, de vassouras, de esfregonas, para poderem doar, para poderem, por exemplo, limpar. E a primeira vez foi um bocadinho complicado, porque as pessoas mostram-se um bocadinho renitentes a querer ajudar, porque a ideia do preso está preso porque merece, porque cometeu algum crime, porque então tem que estar, e nós no fundo trabalhávamos no sentido de, claro que alguns deles até diziam, pelas irmãs, pronto, tratávamos assim, não é? Pelas irmãs nós saímos todos daqui, e nós também não é bem assim, não é? A ideia era tentarmos, e do que é que nós fazemos também com a própria Procuradoria-Geral, nós tentávamos ver os casos que efetivamente, não é? Havia casos, alguns crimes que realmente eram cometidos e eram graves, não é? E que nós não íamos, mas os casos em que nós víamos que tinha que ser dada a prioridade, porque às vezes era um pai porque tinha-se metido uma agulha, mas que entretanto tinha metido uma faca, tinha sido preso, tinha deixado 6 filhos, a mulher estava grávida, não tinha mais nenhum familiar e ele era o único meio de sustento. E no fundo desses processos nós tentávamos que a Procuradoria agilizasse um bocadinho mais para que se resolvesse. E depois, com pequenos materiais, para se poder fazer também, para eles poderem fazer algum dinheiro, para depois comprarem os produtos, quer de higiene ou produtos alimentares, para nós depois comprarmos os produtos de higiene, e eles faziam pequenos trabalhos manuais. E esses trabalhos nós depois fazíamos uma pequena feira, vendíamos, e depois com o dinheiro que arrecadávamos,
ou era para ajudar também as famílias, ou então depois para também, pronto, entregar a alguns produtos que eles necessitavam. E eu acho que foi uma das pastorais mais difíceis, mas ao mesmo tempo aquela que como é que eu dizer, que de certa forma encheu um bocadinho, porque depois nós mexemos com a comunidade, a própria pastoral mexeu com a comunidade, aquele grupinho de 10 pessoas, porque chegou-se ao ponto de às vezes os próprios policiais vir lá à casa e dizerem, não é, chamarem alguém, já sabem quem eram os membros, e dizer, olha, foi uma miúda, foi presa, ela precisa da vossa ajuda porque ela saiu agora, mas pode cometer o crime novamente, vejam o que podem fazer por ela. Ou seja, muitas vezes eram os próprios policiais que vinham ter connosco e dar alguns casos de como é que nós podíamos ajudar. E o que é interessante é que ao fim de... Nós ficámos lá em 2005 e a pastoral carcerária lá em Chapadim começou connosco e ainda continua. O que é certo é que continua, não é, com os mesmos 10, 12 pessoas, porque realmente é sempre um grupo muito reduzido. É aquilo que o Padre Jorge dizia, não é? A questão da periferia e a questão desse grupo ficar um bocadinho à margem, se calhar, não é? No fundo acontece um bocadinho aqui connosco em Portugal. Mas foi desafiante e foi de um dos projetos muito interessante para nós, para a própria delegacia, para os próprios policiais e também, sobretudo, para a comunidade, sem dúvida. Muito bem. Vou desafiar-te aqui com mais uma ou duas fotografias, Diana. Pode ser? Pode. Esta fotografia, por exemplo, essa fotografia já foi cá em Portugal. o quê? Esta fotografia foi aqui em Portugal. Foi num Natal, num dia 24 de dezembro, em que nós fizemos nós aqui os Leigos Boa Nova, fizemos uma ceia de Natal no próprio dia 24, uma ceia de Natal para os sem-abrigo na zona de Cocujães, Albergue das Meias, São João da Madeira. E esse era um grupo de imigrantes de leste, no qual nós também tínhamos um centro de atendimento a imigrantes. Nesta época, 2008, 2009, foi um boom da imigração, sobretudo da imigração de leste, e os leigos apoiavam estes imigrantes, sobretudo no ensino de português, com aulas de português com professores voluntários, e com a ajuda nos processos para eles ficarem nos processos de legalização. E depois eles fizeram, não é, no fundo, neste dia 24, eles vieram fazer uma peça de teatro para os sem-abrigo, que estavam naquela ceia de Natal, e nesse dia 24, por volta das 10h30 da noite, e este era o grupo de imigrantes que vieram fazer uma peça de teatro típica de uma zona lá da Ucrânia, para os sem-abrigo. Ora, vou aqui desafiar-te com mais algumas imagens. Aqui temos a imagem. Aqui temos a escolinha de Chibuto. A escolinha de Chibuto, que quando nós chegámos tinha um edifício principal, não é? Que era a escola de antigamente, e depois tinha este edifício deste lado, do lado esquerdo. E depois, com a ajuda das Mãos Unidas Espanhola, nós conseguimos criar aquele todo espaço com o telhado, com a telha verde, inicialmente foi criar esse espaço, foi criar uma cozinha, casas de banho, um espaço para lavar as mãos, um grande átrio coberto para as crianças poderem estar, com despensa. Depois, entretanto, as Mãos Unidas, como viram que nós construímos a escolinha, quando foi
para prestarmos contas. Entretanto disseram, e agora murámos toda a escola, porque a escola não era morada, ou seja, os carros passavam por ali, pelo meio dessas duas árvores onde está dentro, os carros passavam, os funerais, tudo, as pessoas passavam. Então primeiro inicialmente foi o muro, ou a vedação da escolinha, passou a ter muros e passou a ter portão, e depois a construção, e depois as Mãos Unidas apoiaram com a colocação de pedra em toda a área e a construção de um centro infantil, de um jardim infantil. Houve realmente uma grande transformação desta Uma grande escolinha, transformação. desde o início que chegaram lá, em 2015. 2015. O ano de 2015 foi o ano da... Porque, entretanto, não é? Como tudo isto todo este espaço pertence à paróquia, mas dentro da própria escolinha, por exemplo, entre a escolinha depois havia casas de pessoas que tinham outras casas, mas claro, não queriam, então teve que se pedir, pronto, a paróquia lá teve que junto das pessoas para poderem sair e para poder morar. Acho que foi o maior desafio foi morar a escolinha. Para além desta obra também de reabilitação, também houve um investimento numa carrinha. Numa carrinha, sim. Nós comprámos uma carrinha chapa, não é? O chamado chapa, para poder ir buscar as crianças aos locais mais longe, a todas aquelas pessoas que quereriam. Esse foi um projeto que foi lançado que nós lançamos aos leigos, não é? Com o apoio dos leigos Boa Nova, e com a ajuda também da revista Boa Nova, que pusemos lá o projeto e quer os leigos, quer a revista nos ajudaram. Aqui está um momento de almoço. Aqui está inicialmente, sim, inicialmente a escolinha. O que nós fizemos também na escolinha foi sobretudo as crianças começarem a comer por turnos, ou seja, dividimos, porque eles comiam todos juntos, não é? E começou-se a comer por turnos. Aqui já é a sala pintada e eles começaram a comer por turnos. Aqui ainda estavam todos juntos. Para além do trabalho que tiveram em termos de estrutura, não é? Reabilitação. Sim, também foi em termos pedagógicos, sim. Fizeram também todo um trabalho de organização da própria escolinha e que continua, não é? Sim. Entretanto foi pedido o alvará, foi conseguido. Agora acho que está parada por causa, pronto, desta situação de Covid, mas a escolinha continua, sim. Aqui somos nós às 4 da manhã. Quando gostavas para sair para Maputo? Numa breve visita antes de ir para Pemba, não foi? Foi. Estávamos realmente todos sonolentos. É verdade. Aqui pronto, tem a ver com aquilo que já referiste há um bocadinho. Aquilo tem a ver com o projeto das casas, sim, em que realmente, eu acho que este projeto foi, continua a ser, não é? Mas foi interessante porque nós não fazíamos tudo, ou seja, a paróquia, não é? Com o projeto das casas, a Cáritas, doava o material, mas quem fazia a construção era a comunidade, ou seja, no Chibuto eram divididos não é? Dividiam por grupos e depois cada grupo local via qual era a necessidade. Nós íamos sempre antes com os membros da Cáritas e perceber qual era a realidade, quem era, se tinha família, se não tinha, que necessidades é que tinha, e depois, quando a comunidade dizia, vocês podem trazer o material porque vamos começar a construir, então nós levávamos o material, ou seja, o projeto era só a doação do material. Inicialmente esse projeto foi conseguido com apoios individuais, não é? Com pessoas individuais que foram e que apoiaram, e depois foi apoiado sempre pela quem nos apoiou muito, não é? Foi o grande apoiador, foi realmente a APARF, que depois foi apoiando sempre o projeto das casas, da construção de casas dignas.
E depois depois com um senhor aqui de Oliveira das Meias, que ele corria, não é? E depois também conseguimos, É ele o depois Ricardo achou Bastos. o Ricardo Bastos, que achou tão interessante a questão da construção da casas que se envolveu numa das corridas, num dos anos, correr por esta causa, e depois também apoiou, foi o seguidor com esse projeto, foi o seguidor também com a construção das casas. E depois essa casa era construída consoante as necessidades, se era só uma pessoa era mais pequena, se eram 2 ou 3 era maior, mas era sobretudo a casa era esta. E cada casa ficava por um valor de... Cada casa ficava com um valor entre 250 a 350 euros. Aqui, Uma das primeiras casas foi aí o Sr. Ponciano. o Ponciano está aqui caladinho. Pois, uma das primeiras casas foi quando ele foi aí, que foi a Moçambique e passou por aí e então percebeu e achou que o projeto poderia ser interessante, e então começamos com... É óbvio que a Caritas aí já ia construindo casas consoante as necessidades, mas coitadinhos, porque a Caritas começou com um galinheiro e eu criavam galinhas e depois vendiam as galinhas. E com esse dinheiro e fazendo uma horta, também com esse dinheiro dava para construir, mas claro, não conseguiam de todo, não é? Construíram 2 casas ao longo de alguns anos, não dava para tudo, não é? Porque depois ainda construíram o galinheiro, não é? Mas eram as pessoas locais que faziam todo o trabalho, não é? Nós só, não é? No fundo tentávamos dinamizar um bocadinho e junto dos que nos podiam ajudar, pronto, não é? Propor a quem também nos podia ajudar, e foi sobretudo, não é? Eu acho que é sobretudo o que torna isto interessante é sobretudo, não digo que seja a lealdade, mas a verdade das doações, ou seja, davam-nos e nós dávamos sempre o retorno daquilo, não é? Das doações que nos eram dadas, não é? Tudo que nos davam, não é? Quer a nível de material, quer a nível de dinheiros, tudo era para os projetos que as instituições, quer as pessoas em nome individual, nos davam para poder apoiar. E eu acho que só assim é que realmente foi possível fazer-se e ter-se estes projetos que acho que ajudou muita gente mesmo. Quer o das casas, quer o banco de leite, quer o banco alimentar, quer o projeto da sopa, não é? Eu acho que, para além de ajudar as pessoas que tinham necessidades, também ajudou a própria comunidade a mobilizar-se, porque nada era feito sem as pessoas locais. E isso é um princípio fundamental, não é? Qualquer pessoa, qualquer missionário deve, evidentemente, trabalhar com, não é? Não deve fazer as coisas sozinho, como cair lá de paraquedas, evidentemente isso não pode acontecer, tem de estar realmente sempre contextualizado e é com as pessoas que podemos todos juntos fazer alguma coisa de importante e útil em qualquer comunidade. Falar dos leigos de Boa Nova também é importante. Falar aqui de um nome que ainda não falamos, de uma pessoa também que nos é muito querida, muito especial. Falamos do Padre Manuel Bastos, no início dos leigos de Boa Nova, mas também é importante falar aqui do Padre Jerónimo, que acompanhou os leigos desde há muitos anos, também, 2003, 2004, não sei, já não me lembro bem, mas foi sempre uma figura muito presente, como um pai para os leigos de Boa Nova. E aqui estás a vê-lo numa fotografia, numa experiência de curta duração, em Malema, em 2010. Sim, senhora. Foi sim, senhora, em Malema. 2010.
2010. Diz. 2010, sim senhora. Passados uns dias foi lá o Ponciano. 2010, Rio Nataleia. Nataleia, esta fotografia é de Nataleia, porque eu sei pelas cebolas. No Rio Nataleia. Foi sim senhora. O Padre Jerónimo estava lá e nós fomos, eu, a Sofia, a Marta, é uma colega que também, é uma amiga que também já tinha, dos Leigos Boa Nova, que já tinha estado em Angola durante um ano, no ano em que nós fomos para o Brasil, e fomos para passar um mês e qualquer coisa, foi um mês em Malema, e depois depois estivemos em Maputo, passámos por Chibute naquela altura, assim, de fugida, foi naquele tempo em que houve aquela inflação enorme do preço do pão e depois tivemos que ficar todos presos dentro de casa, porque aquilo houve tiros, fogo nas lojas e nas ruas, e nós tivemos essa experiência também em Malema também muito interessante, com a irmã Isolda e Nataleia, grande mulher, não é, Ponciano? Em que realmente nós também desenvolvemos aí foi a questão dos microcréditos. Ali foi muito interessante porque ela tinha uma escola agrícola e os alunos tinham metade das aulas lá na escola e o resto iam fazer em termos práticos para casa. Na plantação, na criação de galinhas, na plantação da cebola, da plantação, daquilo que fosse necessário. Mas a irmã dizia que poderia ser interessante nós conseguirmos que eles desenvolvemos no fundo, microprojetos, porque eles tinham alguns projetos, que era o final do curso, tinham que desenvolver um projeto, mas depois muitas vezes faltavam-nos os meios. Então ela pediu aos alunos que fizessem o projeto que eles queriam para a vida deles, em termos da escola. E depois, eu lembro-me na altura, com 2.500 euros, na altura ela disse-nos, fizemos o projeto, ela disse o que era preciso, as enxadas, o que era preciso ao nível de enxadas, ao nível de sistema de regas, e ela dizia, e com 2.500 euros nós podemos apoiar 10 projetos, porque depois aquilo era, no fundo era microempréstimos, que ela dizia, apoiava, depois eles tinham que fazer render, não é, no fundo render, para depois esse dinheiro ser outra vez aplicado noutros alunos. E também foi muito interessante porque a irmã Isolda, eu acho que o Ponciano lembra-se que ela dizia, é tudo muito bonito porque por norma as pessoas vêm, acham isso espetáculo, mas passam o oceano e facilmente se esquecem de nós. E aquilo marcou-nos com uma profundidade e nós temos, não é, irmã Isolda, nós não vamos passar o oceano, mas também não nos vamos esquecer. E lembro-me que fizemos algumas atividades depois aqui os leigos e logo que foi possível nós enviamos para a irmã Isolda e depois ela foi apresentando também os projetos e realmente a continuidade dos projetos. Eu acho que isso é que é, pronto, também, no fundo também é interessante, porque no fundo pôr as pessoas, não é? Nós só somos motores, eu acho, e só somos instrumento para que depois, não é? Os outros possam fazer e possam ser. Muito bem. Não sei se... Ponciano, tens o micro desligado. Não sei se consegue ver. Tu estás aqui um bocadinho mais acima, que esta fotografia foi tirada no mesmo dia. É a capa do jornal deste mês. É a capa do jornal deste mês. A irmã Isolda dizia isso e depois em 2015, quando eu lá voltei, eu disse que está a ver, irmã, que nós não atravessamos o Atlântico e esquecemos. E diz ela, bem, agora tens que cá vir em 2020. E eu disse, está bem, eu vou lá em 2020, só que este ano foi impossível poder ir lá. Claro. O tempo já vai um bocadinho longo, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Se o Padre Jorge quer também fazer alguma pergunta, ou quem está cá, que ainda não falou. Portanto, o Padre Paulino. Posso perguntar eu? Olá, Diana, obrigado pelo testemunho. Eu sou o Padre Paulino, estou agora a trabalhar também em Guimarães. Eu não sei se sabe, mas a Diana é natural de Brito. Guimarães. Eu ouvi que ela estava em Guimarães.
Ainda vou lá, quando Eu posso. ouvi a apresentação dela. Mas não vive em Sande agora? Os meus pais ainda vivem. E eu vou lá, eu agora estou aqui a trabalhar aqui com os missionários da Boa Nova aqui, mas sempre que posso. Agora confinamento é que não dá, mas sempre posso, estou lá em Guimarães. Ok, pronto, era essa a minha curiosidade. Não a conhecia, eu estou em Guimarães também agora há um ano e qualquer coisa, na paróquia da Senhora de Oliveira. E a pergunta é o regresso, não é? Depois desta experiência de missão, o regresso e como é que tem sido a missão por cá, não é? Percebo que continua ligado aos missionários da Boa Nova, não é? Com os leigos. Sim. Mas no fundo o regresso e o pós-missão, como é que tem sido essa experiência e as inquietações também? Pois, a primeira experiência foi bem diferente da segunda. A primeira, não é? Sobretudo porque é a primeira. E é muito mais marcante que a gente chega e eu acho que às vezes é muito mais difícil nós chegarmos do que o ir, porque o ir é toda uma descoberta, não é? Ouvir é no fundo deixarmos algo que foi tão importante para nós e depois aqui, os primeiros tempos nós nos perdemos ou ficamos um bocadinho perdidos, não é? Eu tive a sorte de quando voltei da primeira vez, na altura eu cheguei e lembro-me que eram assim uns primeiros tempos apertados, mas logo o padre Jerónimo, na altura era o responsável de Lisboa Nova, e disse, porque eu fui dirigente livre da JOC na Diocese de Braga, e depois terminei o meu mandato, não continuei, depois voltei, tinha que encontrar trabalho porque eu não procurei mais. E na altura precisavam de alguém que ficasse responsável pelos leigos Boa Nova. E pronto. E eu aceitei e por isso trabalhei diretamente logo com os leigos e fomos desenvolvendo alguns projetos, quer em Portugal, não é? Sobretudo com o apoio aos imigrantes, com a formação de novos voluntários e sobretudo também na questão da animação missionária. E por isso a primeira experiência, no regresso, não é? Como eu fiquei muito ligada na mesma aos missionários, ao trabalho missionário, não foi assim, pronto, foi complicado os primeiros tempos, mas depois como continuei ligada à missão, não é? Houve sempre trabalhos. Eu acho que para mim sempre foi também interessante poder ajudar outros a poder partir, a poder ter a mesma experiência. E quando eu fui, as experiências eram só de longa duração. E depois fomos percebendo que realmente poderia ser importante permitir que outros pudessem ter essa experiência e se calhar de curta, porque não é, a realidade também mudou e não tinham essa capacidade. Então fomos tentando perceber de que forma é que os missionários da Boa Nova nos podiam assumir de forma não é, mais curta. A segunda experiência também, a volta também, eu já trabalhava com os leigos e ao mesmo tempo no lar, que os missionários têm lar de idosos, porque entretanto tirei o curso de serviço social, até a missão permitiu, eu percebia que a minha formação não tinha assim grande coisa a ver comigo, porque a minha primeira licenciatura é em Relações Internacionais, Económicas e Políticas, e depois percebi com a experiência no Brasil que o meu trabalho tinha que ver com a área social. E depois aqui fiz o curso de Serviço Social enquanto estava com os leigos e agora estou a trabalhar, tenho os leigos de forma voluntária e depois a trabalhar no lar de idosos dos missionários da Boa Nova. Quando eu regresso em 2017, regresso a essa experiência, não foi, poderia ter sido complicada e foi complicado por outra maneira, porque eu regresso de Moçambique e descubro que tenho cancro de mama. Então tenho um outro processo em que não tive tempo, às vezes eu digo, eu não tive tempo de parar e de pensar o que foi a missão, porque entretanto foi novamente um turbilhão de acontecimentos e por isso das duas experiências de regresso, as duas foram diferentes, mas eu acho que realmente o regressar, e muitas vezes eu vejo nós enquanto como leigos ou como outras organizações que recebem quem regressa, às vezes nós não temos muito essa preocupação e que é importante, não é? Acolher quem regressa, porque eu acho que depois de uma experiência missionária lá fora,
é importante, porque muitas vezes as pessoas depois não nos entendem, não é? Nós vimos diferentes e as pessoas não entendem muito bem porque é que nós vimos diferentes, porque é que temos cuidados diferentes, porque é que temos, não é, opiniões diferentes. E eu acho que o regressar e termos um núcleo duro que nos receba, que nos acolha, e eu, graças a Deus, das duas experiências, porque fiquei ligada na mesma, não é, aos leigos e à missão, das duas vezes, de formas diferentes, mas das duas vezes foi muito importante ter este núcleo duro que acompanhou, que recebeu e que esteve presente. E a missão continua. Agora, como dizia o Sérgio, não é? Mais no trabalho aqui, por um lado, com os idosos, porque eu não trabalho só 7 horas ou 8 horas por dia, não é? Porque não é a minha visão, não é? É o estar de corpo e alma e sempre que é necessário de uma maneira diferente, esta também é a missão. E depois também, não é? Como diz o Sérgio, neste momento não é um bocadinho mais parada, mas, por exemplo, tivemos agora, ultimamente, com Juntos por Cabo Delgado e conseguir, não é, fazer alguma angariação de fundos para isso. Por outro lado, apoiar aquilo que nos vão pedindo e, quiçá, daqui a algum tempo, poder voltar à emissão. Esse é sempre o desafio. Muito bem. Muito bem. Lanço o desafio de alguma ideia para irmos inquietando o Arciprestado de Guimarães, tua terra natal e a minha terra de trabalho. Sim, eu dou catequese lá, em Vila Nova de Santo. E é sempre que o Padre Paulino quiser, não, acho que podemos pensar nisso, porque a minha base é sempre aí. Ok, muito bem. Mais aí uma rede estendida. Obrigado. É, sim, senhora. Não sei se mais alguém quer dizer mais alguma coisa, perguntar. Porque senão dou a palavra ao Padre Jorge para dar a bênção final. Antes de mais, obrigado à Diana pelo seu testemunho. Eu um dia gostava de ouvir a falar de uma terra da missão que ela também foi e que ela só mencionou, mas como não estava combinado, acho que é preferível deixar para outro dia. A terra da missão do Cancro, acho que é uma terra da missão que precisa também de ser testemunhada, de ser dita, de ser compreendida. É uma terra da missão, e sei que para a Diana foi uma terra também dura da missão. Mas um dia, quem sabe, noutro contexto, perguntamos por essa terra da missão, Diana. Muito obrigado, senhora, pelo teu testemunho e pelo testemunho que já conheço também da JOC. E quando a Diana erguia a mão esquerda, porque ela era com a mão esquerda que ela erguia. Porque eu sou canhota. Eu sei. De facto, era uma presença muito, muito forte. Muito obrigado pelo teu testemunho. Muito obrigado ao Sérgio também por fazer este interface e também pela música, que de facto dá uma tonalidade diferente também aos encontros. Agradeço com certeza também ao Padre Paulino, Santos Ponciano, Susana e Adelino, Ana Margarida, Sara, Ana, duas Anas. Agradeço a quem esteve presente. Marcamos encontro para o dia, peço desculpa, mas tenho de ver aqui na agenda. Marcamos encontro exatamente 2 a 8 dias. 2 a 8 dias à mesma hora. Teremos connosco o Sr. Padre Paulino, que também testemunhará o batismo dele, no fundo. O batismo mesmo de Jesus Cristo e a missão também enquanto sacerdote. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Obrigada. Foi um prazer estar aqui este bocadinho convosco. Uma boa semana para todos. Muito boa noite a todos. Uma boa semana para todos. Muito obrigado, boa noite. Tchau, um abraço. Tchau. Aleluia, aleluia.